Com a priorização dos conhecimentos gramaticais, as aulas de leitura e de escrita tornam-se pretextos para o estudo de questões normativas. O conhecimento gramatical deve atuar como suporte para as atividades de leitura e de escrita, e não o inverso. Mas afinal de contas, ser escolarizada na minha língua é o mesmo que aprender gramática? Saber ler e escrever me faz compreender e construir o mundo à minha volta? Com a palavra linguística. Na escola, é comum tratar a leitura, a escrita e a gramática de forma isolada, como se não houvesse diálogo entre elas. Mas no tripé gramática, leitura, escrita, trabalhar com a gramática nas aulas de português é o que ainda tem prevalecido. Isso fica evidente pelo tempo bem maior dedicado a esse conteúdo na grade curricular das escolas. Ao privilegiar atividades gramaticais, a escola dá à leitura e à escrita um tratamento cada vez mais distanciado da relevância que essas práticas têm na sociedade em que vivemos. Em alguns casos, a priorização de atividades que visam a apreensão dos conhecimentos gramaticais é tão presente que até nas aulas de leitura e de escrita acontece o estudo de questões normativas. Há mais de 30 anos, especialistas das áreas da linguagem e da educação introduziram nos estudos dessas áreas a distinção entre as noções de alfabetização e letramento. Alfabetização refere-se à aquisição de um código, o alfabeto, que habilita o aprendiz a codificar em língua escrita e a decodificar o que está escrito. Letramento, que se estende ao longo de toda a nossa vida, refere-se ao nosso envolvimento nas práticas sociais de leitura e de escrita. No estágio atual dos estudos sobre as práticas de letramento, descartou-se a leitura como um ato mecânico de decodificação do texto escrito, em que o aluno só articula fonemas e pronuncia frases em um ritmo adequado, com as entonações e pausas exigidas pelos sinais de pontuação. Longe disso, atualmente, o desafio da leitura está na busca de significações que ultrapassam a superfície do texto, buscando diversas possibilidades de contextualização com o real que um texto pode suscitar. Assim, o aluno pode refletir e ser levado a ter mudanças de comportamento, já que o ato de ler é um processo interativo entre autor e leitor, mediado pelo texto, envolvendo conhecimentos que levem o leitor à compreensão. Ler, portanto, não é apenas extrair informações, é antes de tudo compreender e negociar sentidos. É um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem. O ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão do fazer humano, estabelecendo uma relação entre o leitor e o que é lido. Logo, a leitura vai além do texto e começa antes do contato com ele. O leitor assume um papel atuante, deixa de ser mero decodificador ou receptor passivo. E o contexto geral em que ele atua, as pessoas com quem convive passam a ter influência apreciável em seu desempenho na leitura. Por isso, concordamos quando Martins coloca que aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, dar sentido a ele e a nós próprios. A leitura passou por modificações através do tempo, o que significa que ela nem sempre foi assim como conhecemos hoje. É verdade, porém, desde o princípio, a escrita se constituiu como fonte de poder. Mas era vista com desconfiança pelas pessoas, mas ainda mais desconfiados eram os filósofos, como, por exemplo,
Platão, que alegava que ela poderia provocar preguiça intelectual e perda de memória. Em culturas predominantemente orais, a escrita era vista como incompleta, falsificável e parcial. Há milênios se discute sobre o valor da oralidade e da escrita e, consequentemente, qual seria superior. Pois é, até o século XX defendia-se que os textos precisavam ser vocalizados, memorizados e só depois de muitas repetições entendidos. Mas já em 1865, Victor Duruy promovia a necessidade da compreensão para uma leitura em voz alta com inteligência, clareza e gosto. A partir daí, essa leitura expressiva, emocionada, era incentivada por diversas entidades sociais, como, por exemplo, os professores, que deveriam propiciar aos que não sabiam ler ou liam mal o gosto pela leitura. No século XX, com as mudanças sociais que indicavam cada vez mais a valorização da rapidez, da velocidade, inicia-se a campanha pela leitura silenciosa, que desde 1938 foi introduzida nas escolas francesas e tomada oficialmente como modelo de prestígio em 1972. A partir dos anos 80, a contribuição das ciências linguísticas ao ensino de português foi fundamental para a leitura e a escrita. Por meio de reflexões e discussões acerca da riqueza na percepção de língua como um conjunto de variedades, das relações entre língua e sociedade, entre língua e cultura e dos estudos sobre a dinâmica das interações verbais, podemos sentir essa contribuição. As ciências linguísticas avançaram igualmente na reflexão sobre o papel da gramática e foram decisivas para abalar a certeza de que o conhecimento das regras gramaticais seria suficiente para garantir um bom domínio da escrita. Mas é fato que, no geral, os professores de português entraram no século XXI ainda com muitas incertezas sobre o que ensinar e como ensinar nas aulas de português. Permanecem muitas dúvidas sobre o papel da gramática no processo de ensino-aprendizagem da língua e sobre a relação que a gramática tem e deve ter com a leitura e a escrita. Talvez por isso, muitos professores ainda têm uma noção restrita de gramática como normas prescritivas, que se encontram nos manuais usados nas escolas e muitas vezes repetidas em livros didáticos de português. Essa noção restrita de gramática, de fato, dialoga pouco com o trabalho escolar de leitura e de produção textual. Por isso, nos é muito útil a orientação de João Vanderlei Geraldi, para quem as aulas de português deveriam mesclar 3 tipos de atividades. Atividades linguísticas de usos da língua, epilinguísticas de reflexão sobre os fatos linguísticos e metalinguísticas que capacitam o aprendiz a falar e escrever sobre a própria linguagem, utilizando para isso, inclusive, a terminologia especializada dessa área de conhecimento. E ele também defende a produção de textos orais e escritos como ponto de partida e ponto de chegada de todo o processo de ensino-aprendizagem da língua, pois é no texto que a língua, o objeto de estudo, se revela em sua totalidade. Assim, para Geraldi, as 3 unidades básicas do ensino de português são a prática de leitura de textos, a prática de produção de textos e a prática de análise linguística. Ainda segundo Geraldi, a prática de análise linguística inclui tanto o trabalho sobre questões tradicionais da gramática, quanto questões amplas a propósito do texto, sempre partindo dos problemas dos textos escritos pelos alunos. Então, uma aula de análise linguística
consistiria fundamentalmente na retomada do texto do aluno, que, após refletir sobre alguma questão de natureza gramatical ou textual, teria a oportunidade de reescrever seu texto, alterando o que avaliasse como problemático. Aqui, concluímos com a distinção entre aprender a ler e escrever e apropriar-se da leitura e da escrita, segundo Magda Soares. Para ela, aprender a ler e escrever corresponde a adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a língua escrita. Já o apropriar-se da leitura e da escrita é tornar a escrita e a leitura próprias, ou seja, é assumi-las como sua propriedade. Quando lemos e escrevemos, apenas codificamos e decodificamos ou tornamos esse saber parte de nós? Quais são os mecanismos presentes na alfabetização e no letramento de uma criança? Na aquisição da leitura e da escrita, qual o papel e a relevância do professor?